Shalom, Ubrahá, amigos da ONG, pergunta o Rabino. Agora a segunda parte, em relação à pergunta da nossa querida Yochevet, que ela mora num sobrado, e lá se reúnem pessoas para um culto da Iemanjá, que acho que nem poderia falar o nome, que não pode falar nomes de deuses, assim, das idolatrias. Vamos chamar ela de Jotamanjá. Jotamanjá, a gente não se complica. Os romanos antigos, eles escreveram os nomes dos deuses, das deusas, escreveram com J, porque o J no latim se lia como I. Então, mas na hora que já muda, fica Jotamanjá, você já entende do que se trata. Então ela pergunta a Yochevet se, por causa que a gente faz no Nittel Nacht, na noite do Natal, que é o ápice da idolatria do cristianismo, e por isso a gente não estuda a Torá, porque quando a gente estuda a Torá, nós trazemos bênção para o mundo, nós trazemos força para o mundo, energia para o mundo, e nesse dia a gente não quer trazer bênçãos para o mundo, porque o outro lado está no pico de expansão deles, então a gente não quer que eles recebam essa energia, essa força do lado bom, para que eles usem isso para o lado ruim. Então ela pergunta se, sendo que o filho dela tem uma aula de Torá nesse dia que as pessoas se reúnem para fazer idolatria no mesmo sobrado, para fazer lá o culto, se ela deve cancelar essa aula de Torá. Então, em relação a isso, não, porque aqui se trata somente de um evento mundial, tipo, os países cristãos do Ocidente fazem o Natal no dia 25, e por causa disso a gente não estuda a Torá na noite do Natal. A gente não estuda a Torá por causa que vamos trazer bênção para o mundo. Não está se tratando assim de uma casa particular, de um lugar específico. Então é só quando a coisa é grande nessa categoria, que muitos países estão fazendo isso ao mesmo tempo. E aí nesse caso temos a tradição judaica. Os judeus da Europa tinha o Natal da Europa Ocidental, e que é no dia 25, tinha o Natal da Europa Oriental, que era em outro dia, era o grego ortodoxo, que era a religião deles, tipo dos russos, dos ucranianos, era em outra data. E cada judeu que morava naquela região, se ele morava na França, na Inglaterra, na Alemanha, que iriam fazer o Natal no dia 25 de dezembro, então ele não estudava a Torá na noite do Natal do país dele, e os judeus da Rússia e da Ucrânia não estudavam Torá na noite de Natal do país deles. Mas aqui está se tratando de uma região inteira, não está se tratando de uma casa de alguém, porque ao mesmo tempo que se o seu filho cancelasse a aula de Torá dele, e eu estou dando a minha aula de Torá, então aí não adianta nada, porque está se tratando de uma coisa bem geral, assim, não está se tratando de uma coisa específica. Não é que tem uma tradição judaica que, se está acontecendo um culto religioso no seu prédio, você não pode estudar a Torá nesse prédio. Não tem isso, e a gente não vai inventar uma nova religião. Quer dizer, se a gente falar uma coisa dessas, que cada vez que tiver um culto religioso no sobrado de baixo, o sobrado de cima não pode estudar a Torá, a gente vai estar inventando uma religião, e isso é proibido pelo judaísmo, inventar uma religião. Então a gente não pode fazer coisas que os nossos rebes não pediram para a gente fazer, porque aí a gente já vai estar inventando uma religião nova. Agora vamos analisar esse culto da Jotamanjá, o que vem a ser isso. Essa deusa da Nigéria, originalmente, chegou no Brasil por meio dos pessoas que moravam naquela região, que vieram
trabalhar no Brasil há centenas de anos atrás. Eles trouxeram as religiões da África, né? Então a Jota Manjá é deusa da fertilidade da Nigéria. Ela tem mais algumas funções. Eu vi isso por cima na Wikipédia. Não é a minha praia. Não, o negócio da idolatria, a gente fica longe dessas coisas. Mas para responder a sua pergunta, fui obrigado a pegar algumas informações. Entrei na Wikipédia para ver do que se trata. E lá na Wikipédia consta que é uma deusa da Nigéria, ligada a coisas assim, fertilidade, coisas. Não vi muito do que se tratava, mas o que importava para mim é assim: quando a gente separa entre feitiçaria e idolatria. Então, o cristianismo é uma idolatria e eles não têm oferendas para idolatria. Na Itália Antiga, no Império Romano, eles tinham idolatrias que tinha um dia que era o dia da oferenda para aquela idolatria. Então, 3 dias antes daquele dia, você não podia fazer negócios com essas pessoas. E diz o Tosfot que o cristianismo, mesmo sendo uma idolatria, mesmo que eles consideram Deus como 3, uma trindade, e etc, etc, quer dizer, não vamos entrar em todos os detalhes da idolatria, que aqui não é uma aula sobre idolatria, mas o que diz o Tosfot, que sendo que eles não têm uma oferenda, o dia da oferenda para idolatria, então a gente pode fazer negócios com eles até no domingo, que é o dia da idolatria, porque eles não fazem oferendas para idolatria. E agora, no caso da Jota Manjá, é um problema, porque sendo que é uma religião da África, e a África não tinha muita estrutura cultural para que a gente possa definir exatamente do que se trata. Então, era mais a cultura do povo, tipo, não era uma coisa estruturada como no Império Romano Antigo, que eles tinham livros, pergaminhos sobre como servir aquela estátua, e eles tinham leis e leis referentes à estátua, e todos aqueles pergaminhos eles chegaram aos historiadores, e a gente não se baseia neles, não nos baseamos nos pergaminhos. O que a gente se baseia é que há 2000 anos atrás, na época da Mishnah, o rabino da Mishnah é chamado de Tana. O plural é Tanaim, que é Tanaim, o Im é o plural masculino no hebraico. Aqueles Tanaim se encontraram com aqueles romanos que faziam aquela idolatria, e aqueles Tanaim, eles verificaram explicitamente do que se trata, porque sendo que era uma coisa que envolvia dinheiro, quer dizer, o judeu vai ganhar dinheiro, o judeu vai perder dinheiro, dependendo do que o rabino vai determinar. Então os rabinos eles eram obrigados a fazer um julgamento em relação a essa idolatria. O Sanedrin se reunia, está se tratando de dinheiro do povo. Você vai causar para uma pessoa um prejuízo financeiro. Ele não vai poder fazer a compra dele naquele dia, comprar a mercadoria dele, o romano vai vender mercadoria para outro, e vamos dizer que o navio chegou aquele dia, se você não compra, o concorrente vai comprar. Então o Sanedrin precisava dados detalhados sobre o que é aquela idolatria. Então, baseado nesses dados detalhados que eles interrogaram as testemunhas, eles tinham contatos lá com a alta sociedade dos romanos, e etc, etc, etc. Quer dizer, eles tinham muito material bem consistente, não sei como falar em português agora. Eles tinham muito material em relação a aquelas religiões, aqueles deuses antigos, que eles puderam determinar mitzvot de Rabbanan,
que a gente não pode comprar vinho de alguém que não é judeu, por causa daquela idolatria antiga que eles faziam sacrifício. Na hora que o romano ele pegava a garrafa de vinho, ele dava uma chacoalhadinha e fazia já a oferenda desse vinho para a estátua dele. Então nossos sábios fizeram decreto por motivos de idolatria que a gente não pode comprar vinho de alguém que não é judeu. E quando a coisa foi decretada aqui embaixo, foi decretada lá em cima também. Então diz o Shulchan Aruch, Rabbeinu Yosef Karo, que os muçulmanos eles não são idólatras e os cristãos não fazem oferenda para idolatria, e essas idolatrias que oferecem para elas vinhos, fazem oferenda de vinho para elas, só existem hoje na Índia. Esse hoje que eu estou falando era 500 anos atrás, né? O Shulchan Aruch dizendo, só existe hoje, na época do Shulchan Aruch, 500 anos atrás, na Índia e nos confins do norte, que era Nepal e Tibete. Então, na prática, o Rabbeinu Yosef Karo, ele falou agora, mesmo que os muçulmanos eles fazem vinho para exportação, porque eles próprios não poderiam beber bebidas alcoólicas, os cristãos fazem vinho e eles não fazem oferendas de vinho, mesmo assim a gente não pode comprar vinho nem dos árabes nem dos cristãos, porque na hora que os nossos sábios decretaram aqui embaixo, o que foi decretado no tribunal de baixo foi decretado no tribunal de cima. Na hora que o tribunal rabínico do Sanedrim decretou uma coisa aqui embaixo, o tribunal divino tem que decretar igual. Então, ficou assim. Nossos sábios determinaram o que é idolatria. Aí vamos depois, mais posteriormente, o Rambam, ele determina que o cristianismo é idolatria. E o próprio Rambam determina que o islamismo não é idolatria. É proibido inventar uma religião? Eles inventaram uma religião, eles fizeram uma coisa proibida. Mas qual vai ser a diferença se é idolatria ou não é idolatria? O cristianismo foi determinado como idolatria, então não posso entrar numa igreja. Se eu entro numa igreja, eu estou dando lá, cacherizando o templo da idolatria. Estou falando que é permitido essa coisa. Agora, na mesquita eu posso entrar, porque sendo que o Rambam determinou que o islamismo não é idolatria, eu era professor em Israel, nosso Talmud Torah, nossa escola judaica ortodoxa religiosa, fazia o passeio do ano, o Talmud Torah de Kfar Chabad, uma cidade que só tem judeus religiosos, fazia o passeio do ano para Me'arat HaMachpelah, para o túmulo dos nossos patriarcas. Chegávamos lá, os muçulmanos construíram uma mesquita em cima do túmulo dos patriarcas, entrávamos dentro da mesquita, e dentro da mesquita tinha uma sinagoga, que é onde tem a entrada da caverna, onde estão os túmulos lá embaixo. A gente passava pelos muçulmanos dentro da mesquita deles, e dentro da mesquita deles tem uma sinagoga nossa. E esse é um caso único que eu vi na vida, mas ia lá todo ano, a escola inteira ia. Os alunos muitas vezes me perguntavam, faziam perguntas lá sobre a gente. Estava passando no meio dos árabes, né? Os árabes lá se prostrando em cima de tapetes. Aí os alunos me perguntaram se eles eram adoradores de tapetes. E muito assim, eu fui lá muitos anos, a escola inteira foi. Então dentro de uma mesquita tinha uma sinagoga. Isso mostra que a mesquita não é idolatria. Não quer dizer que é permitido para você ser um muçulmano, porque é proibido inventar uma religião. Eles inventaram uma religião, mas a religião que eles inventaram não é uma idolatria. O cristianismo, o Rambam determinou que é uma idolatria. Então, quando a gente chega na Jota Manjá, que não tem, nossos sábios não analisaram isso. A gente não tem dados sobre isso. A África era um país assim que não tinha muita coisa escrita lá. Era uma região, tipo a Nigéria, da onde vem a Jota Manjá.
é uma região que no passado não tinha muita... não existe muita matéria em religião a isso para determinar a diferença entre o feitiço e idolatria, que na nossa Torá são duas coisas diferentes. A pessoa está passando na rua, isso é muito comum aqui em São Paulo, e a pessoa está morrendo de fome, coitado, um noia da Cracolândia, ele se depara com uma refeição. Ele vê de repente farofa, pinga, cachaça, com velas e galinha preta, e ele se encontra com uma coisa lá que para ele um paraíso nesse mundo, uma refeição pronta, comida quente, e ele está morrendo de fome. Ele olha para uma coisa dessas no meio da rua e não come, não mexe. Por que não? Porque aquilo é um feitiço. Então é um feitiço, ele tem medo que ele vai comer, morrer. Então ele está disposto a ficar esperando eu passar para dar um biscoitinho para ele, e ele abre mão de toda aquela refeição pronta, inclusive com pinga, cachaça e muitas coisas que ele gosta, e ele não toca nisso porque ele sabe que isso é um feitiço, e ele não quer que aconteça para ele alguma coisa. Então, quando você vê a pessoa vai lá, dá pulinho nas ondas no dia 31 de dezembro e coloca um barquinho para Jotamanjá com um monte de coisas lá, a gente não tem como falar, determinar que isso é oferenda para idolatria. Por quê? Porque na Nigéria não tinha dia 31 de dezembro, na época que tinha essas divindades lá. Então essas divindades da Nigéria, elas antecedem elas antecedem o calendário, vamos dizer assim. Qual seria o problema para nós em relação a isso? Você não pode fazer negócios com a pessoa no dia da oferenda dela para idolatria. O dia da oferenda que chegou para nós, tipo no Brasil, seria o dia 31 de dezembro, que eles colocam os barquinhos com as oferendas. A gente não tem como determinar se isso tem a ver com a religião deles, porque na Nigéria não tinha essas datas. A gente não tem como determinar o nível de divindade dessa deusa africana, se o nível dela é um nível de feitiçaria, tipo a pessoa que faz essa oferenda é como aquele que coloca a macumba no meio da rua, que está fazendo tipo uma feitiçaria e não uma oferenda para uma idolatria. Então a gente não tem como saber se esse barquinho que foi colocado lá se entra na categoria de feitiçaria ou se entra na categoria de oferenda para uma estátua. Porque não tinham nossos sábios lá na Nigéria para conversar na época antiga, quando surgiram esses cultos. Nossos sábios não estavam lá para analisar do que se trata, e os rabinos judeus, grandes rabinos, não estiveram nessas regiões e não viram essas coisas e não determinaram para nós se isso é uma feitiçaria ou uma idolatria. Esse que é o problema. Então a gente entende no mais ou menos da coisa que se trata mais de feitiçaria do que de idolatria. É o mais ou menos da coisa. Ou seja, tem um nível menos grave na Torá. Na Torá, a idolatria é um nível mais grave, é uma transgressão mais grave. A feitiçaria é proibida, mas é uma transgressão menos grave. Ou seja, não chega ao nível da transgressão da idolatria. E é claro que não é certo isso. É claro que pela Torá é proibido fazer feitiçaria, é proibido fazer idolatria.
E independente disso, do que eles estão fazendo, se aquele culto é um culto idólatra ou é uma sessão de feitiçaria, independente disso, é proibido para a gente incentivar uma coisa dessas. Nós temos que ensinar para eles, nesse caso, os 7 mandamentos dos Bnei Noach, que é proibido para eles fazerem idolatria, e isso vai incluir, nesse caso, todas essas religiões de lugares que a gente não conheceu, e sempre deixar claro para ela que Deus é a essência do bem e a natureza do bem é fazer o bem, que Deus vai ajudar ela, mas que ela tem que fazer a parte dela, não como se fala no português bem claro, não adianta você, Deus me livre, eu vou dar um exemplo, não é o meu nível esse exemplo, mas é tipo assim, a mulher ela dorme com dorme com outro, e depois ela vai pedir alguma coisa pro marido dela e ela tá dormindo com outro. Aí o marido vai falar para ela, um instantinho, isso aqui é São Paulo, a pessoa te coloca um caminhão na porta da entrada e você tem que fazer um malabarismo para conseguir entrar. Mas graças a Deus, aqui você não pode fazer nenhuma observação, porque você nunca sabe se o motorista está drogado, está assim, você não sabe qual vai ser a reação. Então tem que tentar sempre dar um jeitinho por aqui, por lá. Então, em outras palavras, assim, que essa J-Manjá, que essa categoria de cultos é proibido pela Torá, é proibido pela Torá. A gente não precisa deixar de estudar a Torá porque alguém no seu sobrado ou no seu prédio está rezando para coisa errada. Mas junto com isso, você tem o dever de ensinar essa pessoa com muito amor e carinho. Você tem que ser um exemplo do que é Deus. Se você está dizendo para a pessoa que Deus é a essência do bem, você está dando uma bronca nela, vai ser uma contradição. Então, com muito amor e carinho, você explica para ela que é proibido fazer idolatria, é proibido fazer feitiçaria, e que se essa categoria de religião ainda não foi diagnosticada, se é uma feitiçaria, se é uma idolatria, não faz diferença, porque é proibido de qualquer maneira. 7 mandamentos de Bnei Noach. Então, tenta aproximar ela, mostrar para ela o que é certo. E Atzlacha, Briut, Panasá Bechefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família, grandes milagres em grande estilo. Agora, nessa época, até o Shana Rabá, até o último dia da festa de Sukkot, a gente costuma dizer em Yiddish, Agit Kvitel, ou seja, tem uma passagem no Zohar que diz assim, que no Rosh Hashanah tudo foi escrito, no Yom Kippur foi selado. Agora o decreto do rei tem que ser entregue, então ainda dá para interceptar, se a coisa não é boa, ainda dá para, pelo menos que não seja entregue, que não chegue até esse mundo. E só vai chegar no mundo os decretos divinos, decretos do tribunal divino, que são desfavoráveis a nós, eles só chegam no mundo no Shana Rabá. Então a gente fala Git Kvitel, a gente deseja, o Zohar chama isso de Pit Katava. Deseja que você tenha um bom, uma carta boa, vamos dizer assim, que agora já está, como se diz, a encomenda já está a caminho. Então que a encomenda seja boa. Então Git Kvitel, Atzlacha, Briut, Panasá Bechefa, muita alegria. Bekol Tov.